Olá, meus irmãos, sou o Pai Léo das Pedreiras, estou aqui no Templo de Umbanda Divina Luz e hoje eu sou convidado do Saravá Visita. Estrela vai me guiar. Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje, mais um programa Saravá Visita. Hoje, aqui com o Pai Léo das Pedreiras, Mãe Priscila de Iemanjá, né? E vamos bater um papo aqui, conhecer a casa, um pouquinho da história, para levar mais informações para vocês. Boa noite, Pai. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos na nossa casa. Bom, Pai, começando assim, o que a gente sempre vem em busca é de conhecimento, de desmistificar muita coisa que as pessoas pensam, né, sobre a Umbanda, sobre as religiões. Na sua maioria, né, as pessoas não sabem o que acontece dentro de um terreiro, tem aquela curiosidade. Então a gente quer saber assim um pouco da sua história, como tudo começou, Mãe Priscila, da casa, como essa casa foi aberta, enfim, a gente vai desenvolvendo aqui conforme o senhor vai trazendo as informações para a gente. Bom, vou começar desde o começo. A Mãe Priscila faz essa cara aterrorizante porque tem muita história, mas eu vou dar uma breve resumida. Eu comecei na Umbanda com 14 anos, mas eu não conto que eu me tornei um bandista com 14 anos, porque eu ia na assistência, mas comecei depois a tocar atabaque. Eu conto a minha data de iniciação de Umbanda, dia 14 de setembro, vou fazer 20. Então, 14 de dezembro de 2003, que foi quando eu incorporei a primeira vez o meu guia-chefe de coroa, o Caboclo Itaguruçu. Então eu falo que ali eu me tornei realmente um bandista. Eu venho de um berço católico, eu quase me tornei padre, cheguei a juntar a documentação para ser padre. Aí tive um sonho com Jesus, fui conversar com o padre da época da paróquia e ele falou para mim, olha, isso é um chamado para o sacerdócio. Mas você acredita 100% na Igreja Católica? Falei para ele, não acredito. Ele falou, então, procura uma religião que você acredita 100%. E aí eu fui para a Umbanda, assim, sem conhecer nada, não tinha uma base filosófica para conhecer, simplesmente fui no terreiro, falei, vou ver como é que é. Logo me apaixonei e me tornei um bandista. Comecei muito cedo. A casa do meu pai é uma casa que dá muito estudo, muita base. Com 22 anos eu já estava abrindo a minha casa. 7 anos depois. Eu fiquei realmente 7 anos na casa.
tomei todas as minhas obrigações, fiz tudo que eu tinha que fazer, fui consagrado pai pequeno da casa, e aí em dezembro a gente teve uma certa discussão, uma certa divergência de pensamento, e eu saí para abrir minha casa. Depois de algum tempo ele logo aceitou, ele vem aqui de vez em quando, eu tenho uma relação muito boa com meu pai, mas aí começou o trajeto do Templo de Umbanda Divina Luz em 2010. Então em dezembro de 2010, dia 8 de dezembro de 2010, a gente começou a casa que completa esse ano 13 anos. Bem resumido é isso. Super cedo, né, pai? Já é missão, né? Já vem com a missão. E às vezes parece que é um momento de rompimento, de discussão, essa provável discussão, mas na verdade às vezes é um caminho que a própria espiritualidade está preparando, né? Já está ali conduzindo. Eu percebi aqui na sua casa, o senhor disse que vem de berço católico, né? E a gente percebe que existe essa ligação, apesar de hoje ser Umbanda, de trabalhar com as linhas da Umbanda, tem muito forte a presença dos santos católicos. Eu percebo, e o senhor me corrige ou me explica, que não é só questão de um sincretismo, como na maioria das casas fala, a gente tem uma imagem de Nossa Senhora por uma questão de sincretismo. Aqui eu percebo que não, eu sinto que não é só isso. Estou correta ou não? Não tem nada a ver? Eu, na verdade, eu sou um defensor do sincretismo, tem muita gente que me taca pedra nisso, mas porque eu tenho a seguinte ideia, né? Sigo isso até mesmo a própria Alemanha, né? Na Alemanha existem museus nazistas na Alemanha, para que as pessoas lembrem do que ocorreu. E eu sim entendo que o sincretismo, ele sim foi fruto para que os negros não fossem perseguidos. E eu acho que se tirar o santo, talvez daqui 2, 3 gerações nem lembrem que isso ocorreu. Então manter o sincretismo é sim uma forma de lembrar o quanto teve gente antes da gente que sofreu para estar lá. Mas sim, a nossa casa vai um pouco além do sincretismo. Para mim, Ogum e São Jorge não são os mesmos. Oxalá e Jesus não são o mesmo, são divindades distintas, mas cabe na Umbanda sim a figura de Jesus, cabe a figura de São Jorge, cabe a figura do Ganesha, por exemplo, não veria problema nenhum. Na nossa casa nós temos, além do sincretismo normal, mas nós sim cultuamos, por exemplo, o Santo Onofre. Por mais que exista um sincretismo dele com o Ossan, mas nós cultuamos, né? Santo Onofre é um santo que é o padroeiro contra o alcoolismo. Então é um santo que nós utilizamos dessa força, dessa energia, quando temos um problema desse. A gente usa o sincretismo de São Miguel Arcanjo. Eu sou muito devoto de São Miguel. Então, por exemplo, na nossa casa de Exu tem São Miguel Arcanjo, o próprio Santo Antônio. Nós usamos muito a figura de São Francisco e Santa Rita de Cássia, porque aí nós temos como fundamento São Francisco, o homem mais puro de todos, depois de Jesus, e Santa Rita, a mulher. Então a gente dá esse ensinamento de que todas as médiuns devem se espelhar na figura de Santa Rita e todos os médiuns devem se espelhar na figura de São Francisco. E assim, eu acho que existe muita história hoje quando a gente fala disso, muita gente que taca pedrada, mas eu acho que na Umbanda cabe. Desde que não seja... A Umbanda é a prática da caridade. Como você faz essa caridade, não importa. Então, por exemplo, nós fizemos uma coisa o ano passado, e eu tenho um orgulho danado, que foi trazer para o nosso Congá a figura da Irmã Dulce. Nós temos uma imagem da Irmã Dulce, que é a primeira santa brasileira. Ah, mas vai sincretizado com o quê? Eu até sincretizaria com Nanã, talvez. Mas ela não está sincretizada ali. É a Irmã Dulce. É um símbolo. A presença dela, né? Os feitos que ela teve. Uma mulher que doou a vida para o próximo. Assim como no nosso Congá, nós também temos o Chico Xavier. Por que não podemos chamar de São Francisco Xavier? Por que não? Poderíamos chamar. Temos a figura do Bezerra de Menezes, né? A Umbanda, ela utiliza esses símbolos e essas figuras, né? Na nossa casa ali na entrada, vocês devem ter percebido, nós temos a figura do Allan Kardec e do Zélio Fernandino de Moraes, que são pessoas que sim, nós também cultuamos essas divindades, vamos dizer assim, como fundadores, codificadores. É lógico, cada um no seu patamar. Eu não vou colocar o Zélio e o Allan Kardec no mesmo patamar que São Jorge. Não vou.
mas eu acho também que cabe. Então, no nosso terreiro, nós não limitamos isso. Então, desde que faça jus, desde que aquilo tenha um fundamento para nós, desde o que aquilo representa, o que a Irmã Dulce representa. Eu acho que muita gente se pega muito, mas a Irmã Dulce é católica. Eu acho que se todos nós umbandistas fôssemos 1/1000 de Irmã Dulce, talvez a gente estaria muito melhor, a nossa Umbanda estaria muito melhor. Então eu não vejo problema, a gente traz sim a figura dos santos, sem problema nenhum. E a sua família, que o senhor falou que a sua família veio do catolicismo, né? E como é que foi a reação da sua família? Eu quero dizer assim, seu pai, sua mãe e tal, como é que foi isso? A minha família, o meu pai já era umbandista, só que ele ficou sem frequentar Umbanda 28 anos. Então eu nasci numa família católica que meu pai não era nada, entre aspas. Naquele momento. Aí depois ele veio a trabalhar na casa do meu pai e depois comigo. A minha mãe, também católica, mas logo que eu comecei na Umbanda, a minha mãe foi daquelas católicas que falou assim, sou católica, mas preciso resolver problema. Então logo veio para cá, hoje trabalha aqui. A minha tia, mesma coisa, minha tia começou comigo quando eu comecei na Umbanda, hoje ela é falecida, mas começou comigo. E a única maior resistência que eu tive foi da minha avó. Minha avó, ministra da Eucaristia, não gostava. Né? Uma vez eu lembro de chegar em casa e ela tá no telefone com uma prima, bem carola também, e ela falar que eu era a vergonha da família. Aquilo me machucou muito na época, eu tinha 15 anos na época. Mas a minha avó, por mais que fosse católica, a minha avó é benzedeira. Daquelas senhorinhas que pegava galho de arruda para benzer quebranto das pessoas. Então, por mais que ela fosse ministra, eu já convivia com isso. E a minha avó, eu falo isso para todo mundo, minha avó foi a pessoa mais caridosa que eu conheci e conheço. Porque a minha avó, até hoje, ela tem um grupo que ela doa alimentos, um grupo de senhoras, tá? Tem quase 50 anos esse grupo hoje, de senhoras que se juntam para doar alimento para alguém, toda semana, todo mês. Então, a minha infância foi mesmo com uma avó católica, ainda em asilo, em orfanato. Minha avó muito caridosa. Quando eu tive o problema que eu saí da casa do meu pai de santo, a minha avó nunca gostou da religião. Quando eu saí, eu fiquei meio perdido, porque eu não tinha onde praticar Umbanda, até mesmo porque eu tinha pessoas que me procuravam porque estavam em tratamento com as minhas entidades e tal. E aí eu lembro muito bem da minha avó me chamar e falar, vem cá, você não vai mais trabalhar no centro? Eu falei, não, lá eu não vou mais, né? Eu vou ver o que eu vou fazer. Ela falou, abre aqui em casa, faz aqui na garagem. Eu falei, vó, mas a casa é sua, eu vou estar invadindo o seu espaço. Aí ela falou para mim, olha, eu não vou lá, porque eu vou ficar na sala. Mas é o seguinte,
Eu até me emociono quando eu falo isso, porque essas foram as palavras dela. Enquanto você estiver ajudando os outros, não importa a religião. Você vai abrir para ajudar o próximo, faz aqui na garagem. Nós fizemos 2 meses na garagem. Hoje a minha avó super aceita. Minha avó vem de vez em quando. Ainda traz as velhinhas da igreja dela. Que eu falo que é as velhinhas que gostam do Pai João. Nos ritos de cura, sempre tem uma velhinha da igreja. Porque as velhinhas da igreja, minha avó tem 82. 83. E a minha avó é daquela velhinha que eu falo que ela é viciada em canela de velho, sabe? Que é aquela, tudo pra elas é canela de velho e não sei o que, toma chá. Aí ela tá na igreja e aí tem aquela amiga dela que tá com problema de saúde. Aí, quando dá uma desbaratinada, ela fala assim pra amiga: você não quer ir no centro do meu neto? Porque lá tem o rito de cura. E aí elas vêm. E assim, elas não são frequentadoras, nem são bandistas, mas vêm. E a gente atende, como atenderia qualquer pessoa. Ela vem na festa de Cosme e Damião. Ela adora, ela só gosta do Pai João. Ela fala isso pra todo mundo. Das entidades, a única que eu gosto é o Pai João, que é o mais tranquilo. Então, mas ela vem, tem uma fé tremenda e benzedeira. E ele vive brincando isso com ela, né? Toda vez que ele vem, ele fala pra ela: você tem ido na igreja? Aí ela fala: vou. Ele falou: então continua lá. Então ela adora. Ela adora. Casa do Pai João. Hoje o nosso trabalho com os marinheiros, entidades tão queridas, tão importantes, principalmente na nossa doutrina, mas infelizmente ainda mal faladas, né? Acho que dividem junto com o Exu
a fama aí, uma fama que não os cabe. Mas antes da gente falar de marinheiro, né, quero que todo mundo dê as boas-vindas para o irmão Marcelo, que é do canal Saravá Oficial. É isso o nome, né? Canal do Saravá. Canal do Saravá Oficial. A gente acabou se conhecendo de uma forma bem, quase pitoresca, porque, como todo mundo deve saber, a maioria tem um canal de Umbanda, onde tem o Saravá Podcast. E aí eu vi um dia ele fazendo um vídeo de alguém que tinha reclamado do nome Saravá do canal que estava roubando. Aí eu mandei mensagem para ele, eu não reclamei de nada. Não, foi outro cara, a gente acabou se conhecendo e eu acabei falei para ele, por mim você nunca vai ter problema nenhum, mas porque Saravá é uma palavra de domínio nosso e na Umbanda a gente tem que ver que ninguém é dono de nada. Né? Infelizmente a gente sofre de muitos dirigentes, pais de santo, mães de santo, que se acham donos da Umbanda, donos das coisas. E não, Umbanda não tem dono, como a espiritualidade também não tem. Então, por isso que tudo é de todos, né? Nós temos que entender que a Umbanda é uma comunhão universal. Eu vou ficar muito feliz e eu tenho certeza que eu vou desencarnar sem ver isso, né? Talvez umas 10 gerações, talvez veja isso, mas eu vou ficar muito feliz no dia que nós tivermos uma unidade na Umbanda, não no sentido doutrinário, mas no sentido de que todos se respeitem. Se eu for na casa do Pai José, se eu for na casa dos seus 7 flechas, se eu for na casa do Exu arrancador, todas as casas se conversam, se respeitam, e não aquela velha história que a gente ouve falar, né? Não vai no terreiro do vizinho, você vai pegar carreiro e vai me trazer carreiro. E se isso fosse um grande problema, tem filho meu que vai em casamento e traz carreiro, então não é visitando o terreiro que só Ela adora. Você quer perguntar? Pai, eu notei algumas coisas diferentes aqui. Por exemplo, as 4 casinhas em cada canto, né? São aqui no meio e o cruzeiro lá na frente, que geralmente o cruzeiro é fora. Né? Explica pra gente nessa ordem as casinhas. O cruzeiro, ele fica lá no fundo realmente. É lá que é o Cruzeiro das Almas. Ele só está aqui no período da Quaresma. Então, durante a Quaresma inteira, o Pai João, na primeira gira, dentro da Quaresma, que é na quarta-feira de cinzas, que é uma gira de preto velho que nós fazemos, o Pai João vem em terra e bota o cruzeiro. Então ele marca isso. E ele retira esse cruzeiro na primeira gira depois da Quaresma, que é na segunda-feira santa. Porque a Semana Santa é fora da Quaresma, as pessoas não sabem. Então na segunda-feira santa, que é o primeiro dia fora da Quaresma, o Pai João vem e retira a cruz. Então a cruz está ali, assim como você deve ter filmado que o nosso Jesus está com uma toalha roxa. Nesse mesmo fundamento. E isso não é que eu trouxe... A igreja faz isso, mas isso vem do meu avô de santo. Desde a casa do meu avô de santo, na Quaresma, se tem a cruz e se tem o pano roxo para lembrar que estamos no período da Quaresma. Então, por isso que o cruzeiro fica lá. Das casinhas, elas são da tronqueira. A mãe Priscila é da tronqueira, eu vou deixar para explicar da casinha. Bom, ela faz o fechamento da gira. Então, quando a entidade ela vem, ela é a tronqueira de sustentação. Então, a entidade ela coloca um orixá, né, à frente dos trabalhos, onde ele vai estar à frente, né, guardando toda essa gira, porque aí vai entrar assistência. Então, sempre é firmado em qualquer gira, né, a entidade ela vem e aí ela faz esse cruzamento e são médios mais velhos, né? Então, são os médios que fazem parte da tronqueira, né? Da tronqueira e porteira, né? A gente fala que a porteira é na frente e a tronqueira é no fundo. Então, são sempre médios mais velhos, né? Que ficam, né? Então, vai numa ordem aqui, a gente já coloca as pessoas já nessa ordem, porque aqui na frente seria o pai Emídio, né? Que é o pai do pai Léo, o pai carnal, que não está aqui hoje, né? Aí, no caso, vem o Rafaelo atrás, então a gente já põe nesse pensamento mesmo para ser um médium mais velho, aquele que vai sustentar. Por isso que depois a gente fecha a gira, né? Quando fecha a gira, a gente leva lá para o fundo, no ponto do orixá que foi clamado no início, né? Lá no fundo, não sei se mostrou, né? Mas tem os orixás, as casinhas dos orixás, então ele fica lá finalizando todo o trabalho que foi entregue, toda a segurança. E a sua família?
família também veio do catolicismo? Como é que foi? Como é que surgiu você aí na espiritualidade? A minha família é um pouquinho diferente da dele, né? A minha mãe sempre gostou. Então, assim, eu cresci dentro de terreiro de Umbanda. Então, assim, eu lembro de eu estar no terreiro de Umbanda, de estar deitada na esteira, dormindo. Eu cresci com esse olhar de Umbanda. Minha mãe nunca foi médium. Ela sempre foi assistência. Mas ela frequentava. Só que eu sempre fui muito religiosa. Isso é de mim, isso desde sempre. Então, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma. Eu sempre tive próximo da religião, porque para mim era algo que me fazia parte, né, do meu dia a dia. Então, eu fazia parte disso. Mas sempre indo nos centros com a minha mãe, sempre fazendo parte. Em 99, né, eu era nova, tinha uns 11 anos. Aí eu tive a perda de um primo muito próximo. E que me deixou bem mal, né? Eu era criança, não tinha muito entendimento. E aí foi quando minha mãe levou numa casa, que rezava, né, do lado. E ela fazia o Evangelho segundo o Espiritismo. E minha mãe me levou lá para eu entender. Então, assim, eu comecei a ter o primeiro contato espiritual mesmo, com um entendimento maior, né? Porque eu já era um pouco mais velha. Nesse lugar que ela abria uma mesa, ela fazia as orações para levar a cura, para levar amor. E abriu o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ela me apresentou o Violetas na Janela, que é um livro espírita, onde ela falou que eu ia ter muito entendimento de onde meu primo tinha ido, né? E aí eu comecei a ter esse entendimento no centro espírita e comecei a frequentar lá. Minha mãe falece em 2003, então minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos. E mesmo assim, só indo em centro espírita. E até que eu tenho contato com a Umbanda, e no centro espírita me falaram, olha, você está no local, você vai seguir o espiritismo, mas não aqui. O seu local é num terreiro de Umbanda, a sua linhagem inteira é de Umbanda, vai procurar um local que vai te mostrar esse caminho. Aí foi quando eu comecei a conhecer, tinha um pouco de preconceito, por mais que eu era criança, tinha o conhecimento do que era preto velho, herê, mas aquele preconceito que a gente vive, né? E aí eu conheci a Umbanda, né, em 2005, mais ou menos assim, e comecei a frequentar e estou até hoje, né? Tenho muito carinho pela parte do espiritismo em si, eu trago muito nisso. Hoje faço curso dentro do Centro Espírita, porque eu acho que tudo agrega. Eu entendo que a religião, se a gente não agregar outras coisas, um pouco do catolicismo, um pouco do evangélico, tudo que me chama eu vou. O pai Léo até brinca comigo, né? Fala, você é arroz de festa, você gosta de... Eu entro, quando eu vou viajar, eu vou para a igreja, eu faço... O que ele não gosta, eu faço romaria há 6 anos, eu tenho uma devoção enorme para Nossa Senhora Aparecida. Assim, para mim, quando eu faço a romaria, minha conexão com a fé, a minha conexão com aquilo que está dentro de mim. Então, assim, eu tenho muito essa devoção da fé, independente da religião. Eu sou umbandista, mas assim, aonde for eu vou me entregar com amor, com fé, vou receber tudo que me dão. Então, eu sou muito desse jeito aí. E como é que acontece como vocês se conhecem? Como é que surge esse encontro? Você sabe que tem muita gente que pensa assim, né? A mãe Priscila é mãe pequena só porque é esposa do pai de santo. E não é verdade. Até mesmo porque, quando eu abri a casa, a mãe Priscila não era mãe pequena, né? A mãe Priscila começou numa corda, que aqui a gente tem os graus, foi galgando até chegar a ser mãe pequena. Quando a gente se conhece, eu já era médio de Umbanda, né? Então, eu já era desenvolvida numa outra casa da mãe Cida, lá na Santa Clara, né, no bairro Santa Clara, aqui próximo. Então eu já era desenvolvida. Eu frequentava o Luz do Oriente, que é a casa do pai Edson, onde o pai Léo veio. Eu fiquei 1 ano na assistência, porque eu saí da minha casa e aí eu fiquei 1 ano na assistência sem conhecer ele. Não conhecia, nunca tinha passado com as entidades dele, passava muito com a tia dele. Mas eu estava naquele reencontro, tentando achar um centro, algum local. Aí eu fui do Luz do Oriente durante 6 meses. Que aí foi quando que a gente acabou saindo de lá e abrindo o Divina Luz. Então foi eu tive que conhecer lá para poder conhecer ele, né? A gente fala, né? Eu já era pai pequeno da casa, né? Porque a gente se conhece, né?
tem muita gente que acha que eu caí de paraquedas na Umbanda, e não é verdade. O canal Umbanda Reino da Paz, ele nasce porque eu tenho um blog que eu escrevo desde 2008 nesse blog, que se chama Umbanda Reino da Paz. Então eu fui para frente da câmera, mas antes eu escrevia. Aliás, eu falo isso para todo mundo. Se alguém pergunta assim, Pai Léo, o senhor é youtuber? Não, eu sou um escritor que vou para frente da câmera, porque eu gosto de escrever. Sempre gostei. Então, desde 2008 eu escrevia no meu blog textos relacionados à Umbanda. Porque lá em 2008, quando eu começo na Umbanda em 2003, e aí eu vou galgando tal, lá para 2005 eu sempre gostei de pesquisar. Eu começava a pesquisar e você não achava coisa de Umbanda naquela época na internet. O que você achava era muito candomblé e Umbanda mesmo era difícil. Aí eu comecei a escrever texto e guardar para mim. E aí um dia eu falei, que saber de uma coisa, vou começar a publicar isso na internet. E aí eu fui conversar com o Preto Velho, com o Pai Zulu autorizou, falou, filho, vai. E aí eu comecei a escrever. E a mãe Priscila era seguidora do blog, mas eu não conhecia ela. O blog tinha muitos seguidores. Na época, hoje o blog tem mais de 10 milhões de acessos, então é muita gente que passou por lá. E aí um dia, eu tô no Orkut, ela me mandou uma mensagem, ó, no Orkut, tamo velho. Que ela mandou uma mensagem, ela falou, poxa, eu mandei um texto pra você e eu acho legal você publicar. E eu falo até hoje que eu lembro muito desse texto que chama Faz Caridade, Filho. Que é um texto de um preto velho falando, esquece o que você tem que fazer e faz a caridade. Esquece os teus problemas. E aí na época ela me mandou o texto, eu adorei o texto, publiquei. E aí a gente começou a conversar. E aí conversar de amenidades, assim, amenidades entre elas, falar de Umbanda e tal. Aí eu perguntei pra ela, falei, você frequenta alguma casa? Ela falou, frequento. Falei, qual? Ela falou, a casa que você é pai pequeno. Eu falei, não é possível, porque eu falo isso pra todo mundo, eu sou ruim de fisionomia. E normalmente quem é ruim de fisionomia é bom de nome. Eu sou ruim de fisionomia e péssimo de nome. Então assim, os dois. Então eu não sabia quem ela era, não sabia nem o nome dela. Aí eu falei, então na segunda-feira a gente vai conversar. E aí a gente conversou, começou a surgir uma amizade. E aí demorou muito não. A gente se conheceu em abril, né? Lá pro dia 20 de abril que a gente se conheceu. No dia 13 de maio a gente já estava trocando aliança de compromisso. Bacana. Então foi um encontro de alma e de espiritualidade. E aí ela começou a trabalhar lá. E não fui eu que a indiquei, ela já estava em processo de entrar. E aí a gente começou a namorar. Né? Só fortaleceu. Mas isso foi uma conversa nossa, né? Eu falei para ela, eu sou pai pequeno da casa. Você vai entrar como médium nova e a gente começar a namorar, vai confundir as coisas. As pessoas confundem. E aí eu falei para ela, então é melhor que a gente já entre, você já vai entrar como minha namorada. Aí a gente começou a namorar e aí foi tudo de bom, já são 13 anos de a gente se conhece. Vai comemorar dia 13 de maio. Pai, diz uma coisa.
3 de maio. Ô pai, diz uma coisa, se o senhor tivesse que descrever a sua casa com alguma vertente ou um segmento, como é que o senhor descreve? Hoje a gente fala, é Umbanda isso, Umbanda aquilo. Todo o Pai de Santo odeia. Todas as forças. Ou então não só Não, mas considera... eu respondo. Então... Eu respondo acho porque que é legal para as pessoas para saberem. que as pessoas entendam essa questão, às vezes, né? Ainda mais hoje em dia, que às vezes muito um critica o outro. Sim. E o seu marinheiro, só reforçando aqui, nos passou uma mensagem hoje muito interessante, mas uma das coisas que ele também fala é sobre isso, né? Que a Umbanda precisa se unir, né? Sim. A minha casa é assim, eu acho que o nosso rito, ele se encaixaria muito numa Umbanda popular. Porque assim, trabalham-se as 7 linhas para a prática da caridade, é uma Umbanda muito pé no chão, vocês perceberam, muito simplista, nada de enfeitar muito pavão, não é da nossa. Mas eu não consigo falar uma vertente específica, eu até brinco hoje em dia que eu falo que é uma vertente nossa. A Umbanda, pode falar? Que é a Umbanda divina, né? Eu ainda brinco, eu falo, a nossa vertente é Umbanda divina agora, porque nós temos práticas nossas, mas são muito mais litúrgicas, como por exemplo a questão do grau, né? Os nossos médios são divididos em grau, cada grau corresponde a um trabalho. Agora, tudo isso é litúrgico. Na doutrina mesmo, na prática, é uma Umbanda popular. Eu venho de uma casa, meu pai de santo gostava muito de Umbanda esotérica, ligada ao Mate Silva. Tanto que eu conheço todos os glifos astrais adâmicos do Mate Silva, né? Exu, o grande arcano, do Rivas Neto. Meu pai de santo gostava muito dessa vertente. O meu pai vem de uma Umbanda traçada. Meu pai fez camarinha, tudo isso. A mãe Priscila vem de uma Umbanda que hoje em dia a gente acha, né, que foi até um pouco ligado ao primado, referente à mãe de santo dela que cantava algumas coisas, mas veio de uma Umbanda muito traçada também com o espiritismo. Então assim, nós 3 nos juntamos e fizemos uma Umbanda, talvez nossa, que é uma Umbanda muito pé no chão, mas que é uma Umbanda que se você vier, por exemplo, numa gira, numa festa, por exemplo, festa de Ogum, você vai encontrar um monte de paliteiro de Ogum, cará, cerveja, nós vamos estar cantando para Ogum, talvez algumas cantigas até em Yorubá que nós cantamos, né? Ogum, Onire, Onire, Ogum, cantamos isso. Mas também, uma sexta por mês, temos o ritual de mesa branca, onde trabalham os médicos espirituais na maca. Então a nossa Umbanda, eu falo muito isso, com psicografia, com pintura mediúnica que a gente tem. Então assim, eu falo isso para todo mundo, o nosso terreiro não se limita. É para ajudar o próximo? Como que vai funcionar? Então assim, depende. A gente faz comida para orixá, mas a gente também usa o estudo de cristais com chakras. Tudo cabe. Sabe, a gente canta para Oxalufã e Oxaguiã e a gente também usa o ensinamento do Gautama Siddhartha na nossa Umbanda. Então, eu não consigo limitar. A sabedoria, né? Trazer a sabedoria ancestral. Na verdade, o que acontece é assim, nós temos as entidades, né? Eu aprendi muito isso com meu pai de santo. Ele sempre falava isso. A regra e o direcionamento, a lei é de lá para cá, nunca daqui para lá. Então, o que é de lá para cá? Tem vezes que a entidade chega e fala assim, gente, ó, todo mundo vai fazer uma canjica para Oxalá, porque está precisando. Todo mundo faz. Vai fazer um assentamento com Obi. Todo mundo faz. E aí tem dia que a entidade chega e fala, olha, todo mundo hoje vai fazer uma meditação xamânica. E nós vamos fazer. Então, o que a entidade mandar, a gente faz. E os filhos compreendem bastante isso, né? Que já são preparados, né, pai, né, mãe, para eu acho, essa abertura. Eu acho que assim, quando né? o filho chega já, né, no Divina Luz, que frequenta a assistência, ele já percebe isso, né? Essa abertura. Essa abertura, porque a gente tem médiums, no caso a Ivete, que é a nossa Cambone-chefe, né? Que fica na secretaria, responsável da secretaria. Ela é uma médium que ela não incorpora. Ela não tem a mediunidade de incorporar. Até ela tem, mas ela nunca quis desenvolver, foi uma opção dela. Só que dentro do ritual de cura, ela
faz psicografias. Então a gente conseguiu desenvolver um lado onde ela consegue fazer parte, não que ela não faça sendo Cambone, que faz muito, né? Que as pessoas acham que não, mas faz. Mas ela é uma médium é responsável pela mesa de psicografia. Então ela tem todo um trabalho onde a gente traz a pintura mediúnica com outro médium. Então a gente acaba abrindo esse portal, né? Porque a espiritualidade é uma só, né? Eu acho que isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Sim. A espiritualidade que está aqui, ela está lá no centro espírita. Hoje, eu frequentando um centro espírita, a gente vê que a espiritualidade ela é igual. Lógico, com nomenclaturas diferentes, né? Que eles colocam, mas que a gente vê que é a mesma coisa. Está lá para praticar, para ajudar o próximo, como numa igreja católica vai estar, como numa igreja evangélica vai estar. Então, ela é uma só. Ela é uma... Entende, então ele vai usar a linguagem. Então, eu acho que dentro de uma casa todo mundo tem que se sentir bem. Porque tem pessoas que se sentem muito bem nesse ritual de Umbanda, tem pessoas que se sentem muito bem no ritual de cura, se sente muito bem no ritual de pagelância que a gente faz fechado. E aí agrega tudo como um estudo e como uma evolução de cada um. Acho que o médium ele vai pegar um pouquinho de cada e vai evoluir. Eu consigo evoluir mais nesse ponto, eu consigo evoluir mais nesse ponto, né? E aí a gente faz essa grande egrégora espiritual, levando o amor, que é isso que é a espiritualidade aqui e lá no espiritual, que tem muito espírito que precisa, né? Deixa eu só falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho legal só pontuar nisso, porque ainda nessa salada ainda tem o catimbó, porque o meu avô de santo era paraibano e ele veio para São Paulo, montou um templo de Umbanda, né? Ele frequentou uma das casas mais tradicionais, que era do índio Curuçá, no Cambuci, e quando ele montou a casa dele, ele viu toda a família do catimbó. Então a gente ainda tem a parte do catimbó. Mas o que eu queria falar é que, assim, para todo mundo entender, nós não somos um terreiro de Umbanda que se mete a fazer espiritismo. Por mais que nós tenhamos rituais de mesa branca, são rituais de Umbanda que são vinculados a alguns ensinamentos de mesa branca, mas é um ritual de Umbanda. Do mesmo jeito que a gente também não é uma casa de Umbanda e se mete a fazer candomblé. Porque isso também é importante a gente falar. Hoje em dia eu vejo muita gente que se mete a fazer candomblé. E não é. Por mais que a gente respeite, eu respeito muito o candomblé, tenho grandes amigos candomblecistas, mas não é que a gente, por exemplo, eu canto para Ogum, eu visto Ogum, mas na hora de fazer o fundamento de Ogum, do corte de Ogum, por exemplo, aí eu não faço, eu faço pela metade. Não é o que a gente faz. Então, assim, por mais que nós tenhamos a festa de orixá que a gente faz, não é um candomblé. É uma festa com propósito, com fundamentos de Umbanda. Não que eu não acredite no candomblé, ao contrário, acredito e respeito. Mas só para deixar claro, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, então o Pai Léo faz tudo porque ele se mete a fazer tudo. Não, não. Nós somos uma casa de Umbanda e sim, nós fazemos rituais de mesa branca dentro da filosofia umbandista e fazemos rituais ligados ao orixá dentro da filosofia umbandista, né? Só para deixar isso claro, porque assim, eu vejo muito isso acontecendo hoje e eu sempre faço essa crítica e tenho feito muito ultimamente, de muita gente que quer se meter a fazer candomblé e não sabe fazer candomblé e só quer pegar a parte luxuosa do candomblé, vestir a roupona, vestir a saiona, mas na hora de fazer a função, não quer fazer. Então, só para falar que a gente não se mete a fazer candomblé. São coisas bem distintas. Tá certo. Qual a relação aqui na sua casa entre o fumo e a bebida? O fumo, nós usamos qualquer tipo de fumo, né? O mais tradicional é o charuto, cachimbo a gente usa muito. A gente deixa que a entidade utilize o que ela quer. Então, por exemplo, numa gira de caboclo, a gente vê muito mais caboclo com cachimbo, às vezes, do que charuto. Porque tem muito caboclo que gosta daquele cachimbo para fazer o trabalho.
Então, assim, a gente deixa que a entidade utilize o que ela quiser. Charuto, cigarro, cigarrilha, né? Desde que não seja nada ilegal, né? É bom e importante a gente falar isso, porque tem terreiro hoje que já está utilizando a maconha, nós não utilizamos. E a bebida alcoólica, nós não utilizamos ela através da ingestão. A não ser que seja um caso específico. Às vezes a entidade do congá ou de um mais velho pede uma dose para fazer um trabalho. Normalmente na nossa casa, as bebidas são colocadas no ponto vibratório, ou a entidade coloca no ponto dela, ou é colocado no centro, ou é colocado na casa de Exu, ou na firmeza dela, e aí ela utiliza a bebida que ela quiser. Tem entidade que utiliza cerveja. Isso é interessante na nossa casa de Exu, porque na nossa casa de Exu tem Exu que utiliza pinga, mas tem Exu que utiliza uísque, tem Exu que utiliza conhaque, tem Exu da nossa casa que utiliza rum como bebida, tem o Exu que utiliza vinho. Então, assim, a gente deixa que a entidade use o que ela quiser, só que ela não ingere. Por ingestão a gente não usa, a não ser que seja um caso específico. Numa festa de baiano a gente faz uma batida de coco para quem quiser, mas em suma, a gente não utiliza. E uma coisa também legal da gente falar é que nós não incentivamos a utilizar. Eu já venho de uma doutrina que as entidades sempre usaram, mas a gente fala muito isso para o médium novo que vai fazer a Mansi. Olha, se sua entidade quiser usar o charuto, quiser usar a bebida, use. Mas, se não usar, é melhor. Por quê? Ah, Pai Léo, mas existem outras formas de manipulação. Mas assim, a gente deixa a critério. Eu tenho médium novo que usa charuto, eu tenho médium velho que não usa charuto. Então a gente deixa que a entidade... Aqui na nossa casa, a gente tem muito isso como um pilar. A gente deixa a entidade trabalhar do jeito que ela quiser. Vocês devem ter visto nas filmagens que vai ter gente que vai comentar. Ah, tem um marinheiro lá que usa um lenço de pirata. Ele foi um pirata em vida. Ah, mas não, ele é marinheiro. Ele usa o que ele quer. Na nossa casa, se você vier numa gira de caboclo, você vai ver caboclo com cocar preto, cocar marrom, cocar amarelo, cocar rosa. A gente tem uma cabocla que é de Beji, de Quase Damião. É a cabocla Indaiá. Ela usa verde e rosa. Então, assim, na nossa casa a gente deixa isso muito a critério da entidade. Nós não somos uma casa, por exemplo, que todo preto velho usa vela preta e branca. Então na nossa casa você vai ver preto velho acendendo vela azul clara, vela amarela, vela verde. Nós temos pretos velhos que são ligados ao Oxóssi que usam vela verde. E tá tudo bem. Sim, usa o que ele quiser e o elemento que ele quiser. E diz uma coisa para mim, pai, eu sei que a gente já conversou um pouco, né? A sua casa tem também como um chefe da casa um Exu. Isso. Seu Exu Corcunda. Né? E a gente percebe também todo o critério das pessoas realmente se conscientizarem para adentrar uma casa de Umbanda, dos compromissos, de como vai ser, tem assim um processo todo para que eu entendo que é para que a pessoa realmente se entenda dentro da religião, se encontre, né? Não seja uma chuva, né? Sim. E aí a função de Exu Corcunda na sua casa é muito forte, né? O que acontece na nossa casa é assim, desde de 3 para 4 anos que eu montei o canal está chegando a quase 100 mil inscritos, graças a Deus. E isso é ótimo, mas em compensação me traz muita gente na assistência. E não é uma crítica, que venham cada vez mais. Mas uma coisa que acontece, que é muito complicada, é que assim, tem muita gente que quer vir ser filho do Pai Léo das Pedreiras do YouTube. Só que o Pai Léo das Pedreiras do YouTube não é o Pai Léo das Pedreiras que está aqui. O Pai Léo das Pedreiras que está dentro do terreiro é um cara muito mais sério, muito mais chato, muito mais comprometido, muito menos liberal até, porque a gente tem uma doutrina que nós temos que seguir. Então, assim, tem regras. Então, assim, para isso não acontecer, hoje na nossa casa nós temos um processo de entrada, aonde para você entrar na nossa casa você tem que estar frequentando a casa há pelo menos 6 meses na assistência. E aí o primeiro passo é fazer um curso, que a gente não está visando lucro, até mesmo porque o curso custa metade de uma mensalidade, porque todos os médios pagam uma mensalidade. Eu pago mensalidade. Eu sou pai de santo, mas pago mensalidade todo mês.
porque eu sou mais um dentro da corrente. Então é metade de uma mensalidade para que as pessoas mostrem que elas estão compromissadas, elas não estão com vontade só de me conhecer porque eu sou youtuber. Eu sei que falar isso parece um pouco egocêntrico, mas infelizmente é a realidade. Eu ainda não lido muito bem quando eu vou em evento, o pessoal vem tirar foto comigo. Porque para mim, cargo de pai de santo é cargo de assistência, eu estou aqui para ajudar. Eu não estou aqui para ser celebridade de nada. Então, para que as pessoas entendam isso, as pessoas fazem um curso. Quando elas fazem esse curso, no decorrer desse curso, algumas delas preenchem uma ficha para adentrar o terreiro. Quando ela adentra o nosso terreiro, aí ela vai passar por uma conversa com 3 entidades da casa, dos médiuns mais velhos, e essas 3 entidades vão dar o aval para essa pessoa poder entrar na casa. Essa pessoa, depois desse aval, ela vai para uma entrevista com os médiuns do nosso conselho, porque nós temos um conselho na casa, que são os médiuns mais velhos, que vão conversar com essa pessoa para ver por que você quer entrar na nossa casa. Se essa pessoa passar pelo conselho, aí sim ela vai conversar com o Exu Corcunda. Aí sim o Exu Corcunda vai dar o aceite, sim ou não. Então assim, é ele que manda. A gente só prepara para ele poder dar o aceite. Mas é ele que manda. Então esse é o processo. O curso quem dá é a mãe Priscila. Aí ela pode até falar um pouco disso, né, do curso, como é que funciona. Você dá também. Sim. Fui obrigada, porque eu não gosto de dar aula. Detesto dar aula. A mãe Priscila hoje é ela que cuida dos médios que vão entrar e os médios que estão no desenvolvimento. Hoje, a pedido das entidades, eu cuido dos mais velhos, que me dão mais trabalho. Então, esse curso é um curso de 6 meses, né, onde a gente fala sobre a Umbanda, onde a gente mostra o que é ser médium, né, que eu acho que é o principal, porque as pessoas acham que é só incorporar, e existe toda uma disciplina, como uma boa filha de Oxóssi, então eu sou chata nesse ponto de disciplina. Os médios têm mais medo de mim do que do Pai Léo, porque eu acho que se a pessoa entrou dentro de uma corrente, ela tem que entender que ela tem que ter sim a disciplina, ela tem que estar em todas as giras, ela tem que estar aqui porque as pessoas precisam das entidades dela muitas vezes. Então a pessoa tem que entrar com essa consciência. Então a gente traz essa consciência para as pessoas, né, explicando o que é Umbanda, o que é uma gira, o que é um terreiro, os pontos, o que é um trabalho na mata, o que é um trabalho na cachoeira, o que é um trabalho na praia. Então a gente traz esse entendimento e são 6 meses. Se a pessoa ficar 6 meses toda quinta-feira vindo das 8 às 10 da noite, é porque ela tem um compromisso com aquilo. Online também. A gente faz presencial e online, mas a pessoa está interessada. Então, assim, é uma pessoa que a gente já tem um ponto positivo nisso. Porque online a pessoa tem que estar... Tem que estar ali participando. Então, esse curso, para vocês terem uma ideia desse curso, o primeiro mês, as 4 primeiras aulas, é só sobre a fundação da religião. A gente tem 4 aulas de 2 horas só para explicar da onde a Umbanda surge, os fundamentos da Umbanda. Para a gente poder entender como a nossa religião ela é complexa. Sim. Como a nossa religião é complexa. A gente vai estudar a vida inteira. Porque as pessoas frequentam e não têm noção disso, não sabe quem fundou. A gente sabe que o Zélio codificou, que existiram outras pessoas que vieram antes, mas as pessoas não sabem qual que é acha que é só isso, incorporar, né? A gente fala de todos os que vieram antes, né? De médiuns importantes que fizeram a Umbanda estar onde ela está hoje. Então a gente traz toda essa base, aí depois a gente, no segundo semestre, a gente traz uma... Aí é a questão de Deus, né? A gente começa a falar sobre Deus, sobre aula sobre o que é monoteísmo. A gente vai... É um curso de teologia na última mesmo. etapa, né, que é a última etapa, a gente fala sobre o desenvolvimento mediúnico. O que é um desenvolvimento mediúnico, o que é... É um curso bem legal, é bem bacana, assim, as pessoas pedem... Quanto tempo leva o curso? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Primeiro momento, né? Esse é o primeiro curso. Esse é a primeira. Aí depois os médios daqui, eles acabam. Depois a gente passa o conteúdo, né, já mais doutrinário da nossa casa. Então todos os médios passam por vários cursos. Próprio de quarta-feira, que é fechado, né, que é um trabalho só para os médios em desenvolvimento. Todo mundo está em desenvolvimento, então é para todos. Então as entidades dão muita aula, né, conversam muito. Não só incorpora. Igual agora na quaresma a gente
está com o pajé fazendo esse trabalho com a pachelância, um trabalho para a gente entender o nosso eu, né? Um trabalho que a gente nem incorpora. É aquele encontro do Pai João que é bem legal, né? Do círculo que ele faz às vezes. Tem o Pai João, ele traz várias coisas. Então, assim, a quarta-feira a gente traz... Explica ao pessoal que eu acho legal explicar isso. Que é um dia que o Pai João pega e é quando ele resolve. Não tem data. Ele bota todos os médiuns em círculo, ele fica no meio. E aí ele fala para os médiuns, pergunte o que quiser. Qualquer coisa. Que é para os médiuns tirar dúvida. E é qualquer coisa mesmo. E é engraçado como um assunto vai puxando o outro, quando você vai ver, passou 2 horas. Você nem percebeu. Mas assim, já teve dia que a conversa inteira foi sobre vida extraterrestre. Aí teve um outro dia que era sobre fundamento. Aí teve outro dia que era sobre desenvolvimento. Então assim, a nossa casa se preocupa muito nisso, em apoiar um médium nesse sentido. Né? Na nossa casa, eu sou muito chato, as entidades do Congresso são muito chatas com isso. Nós vamos fazer um assentamento para Iemanjá. Todos os filhos participam desse assentamento. Não tem aquela história de, olha, cheguei lá e já estava pronto, eu não posso botar a mão. Não, todos botam a mão. E quando o assentamento está sendo feito, está sendo explicado para os médiuns. Olha, é colocado isso, esse elemento representa isso, isso daqui é para isso. Então, é um grande estudo para que o médium ele se prepare, ele entenda e, principalmente, ele tenha domínio sobre a religião dele. Eu nunca gostei e não gosto que um filho de santo saia da minha casa falando assim, eu fui lá no terreiro, eu fiz uma coisa que eu não sei para que era e não sei para quem. Não, isso não acontece aqui. Ele vai aprender, ele vai saber tudo que ele tem que fazer. Marcelo, como última pergunta. Se o senhor fosse na assistência da casa, estivesse chegando a primeira vez nessa casa, o que o senhor falaria? Se eu fosse assistente, chegasse a primeira vez, eu falaria para a pessoa, seja bem-vindo. E aí eu falaria o que o Pai João fala para quem vem a primeira vez. Fala assim, sinta-se à vontade, mas a casa não é sua, nem minha, a casa é dele, é de Oxalá. Quem vem conectado a ele, sinta-se em paz, sinta-se em casa e volte quando precisar. É para isso que a gente está aqui. É isso que eu falaria. O Pai João falou uma coisa que tocou muito a gente, né? A gente tem falado muito isso, que foi na última gira de 2022. Porque assim, a pandemia foi muito difícil. Foi muito difícil. Terreiro fechado, sabe? Terreiro, a gente, graças a Deus, tivemos casos de Covid, mas não perdemos ninguém, graças a Deus, nenhum parente, graças a Deus. Mas conhecemos quem perdeu, né? Tive amigos que morreram, mas foi muito difícil. E o Pai João falava muito isso, agora não é hora de pensar, é hora de trabalhar. E aí no final da gira, do final do ano, ele falou isso, ele falou, agora é a hora da gente começar a, em vez de recolher os caquinhos, recolar eles. Então está na hora da gente começar a juntar de novo. E aí ele falou a seguinte frase, ele falou assim, que o terreiro de Umbanda olhe cada vez menos para o Congá e mais para a assistência. Que a gente vire cada vez menos o olho para o sagrado e cada vez mais o olho para a assistência, para o assistencialismo. Então, eu acho que é isso que a nossa casa tem feito, é isso que a gente procura fazer. Eu acho que na nossa casa a gente procura cada vez menos fazer trabalhos de desobsessão e cada vez mais fazer trabalhos de acolhimento ou fazer trabalhos sociais. As pessoas têm fome, e não é só fome de espiritual, as pessoas têm fome mesmo, de arroz, feijão, comida. Então, pelo menos eu acho que esse é o caminho que ele nos deu, e é isso que a gente tem seguido. E é isso que eu falaria. Para nossa casa, venha quem quiser vir, e vai ser atendido, e vai ser acolhido, vai ser respeitado. Acho que prova disso é que eu fico muito feliz, porque eu tenho uma casa onde eu tenho pessoas de todas as cores, eu tenho pessoas de todos os segmentos, eu tenho pessoas de todas as classes sociais, eu tenho pessoas de todas as orientações e opções. Eu tenho um orgulho danado, eu gosto de falar isso toda vez que eu falo. Eu tenho filhos homossexuais que são um orgulho para mim. Eu tenho filhos que são transexuais que são um orgulho para mim. E eu me orgulho demais deles serem respeitados e, além disso, eles serem amados. E o principal, eles serem
pessoas que pertencem a esse lugar. A gente fala muito disso, de pertencimento. Vocês fazem parte da casa. Nós não estamos tolerando e nem respeitando vocês. Nós amamos vocês e é isso que a gente fala para todos os nossos filhos. Bom, gente, queria agradecer, em primeiro lugar, agradecer a recepção, ao acolhimento. Tivemos aqui, podemos ter aqui uma aula com o seu marinheiro, seus 7 marolas. Fala muito, hein? Vocês deram sorte. Mas nos deu uma lição aqui que foi muito, muito boa. E como sempre, todas as casas que a gente tem passado, a gente tem sido muito bem recebido, muito, muito bem abençoado, né? Por isso que a gente diz que o canal está seguindo em frente, porque as casas são acolhedoras e, graças a Deus, aos orixás e à espiritualidade, só nos coloca em lugares assim como vocês. Então, muita gratidão pelo dia de hoje, por tudo que a gente viu aqui, por nos receber. Mas, para acabar, o canal sempre pede uma lembrancinha desse dia para gente. Aprendemos lá no podcast, no Saravá Podcast, né, onde o Marcelo já deu uma entrevista. Para quem não sabe, o Pai Léo tem o Saravá Podcast, um podcast maravilhoso. Eu mesmo assisto quase todos e outros programas mais, né? A terceira temporada vem aí. E tem muito mais outros programas também do canal, né? E como a gente aprendeu lá com o senhor, bons exemplos, boas práticas a gente leva em frente, né? Nós estamos criando um acervo para guardar essas lembranças, esses momentos, né? E aí quero saber o que o senhor preparou para a gente. Que quando vocês me falaram isso, eu fiquei pensando o que eu poderia dar de presente. Aí eu falei, não, eu vou pegar alguma coisa do Congá. E aí eu pensei, e aí tem uma guia que é tradicional nossa de Lágrima de Nossa Senhora. Eu falei, vou dar a guia de Nossa Senhora. Mas aí, o Pai João, para variar, né, que é a entidade, ele não é o chefe do Congá, mas o terreiro leva o nome dele, e ele, eu falo para todo mundo, ele é o cimento que nos cola e nos protege. E ele falou para eu dar um presente para vocês, que eu nunca vi ele dar para alguém. Que é um presente que pode me causar até um problema, que eu preciso ver se eu tenho uma cópia, mas eu acho que eu tenho. Mas ele pediu para dar de presente para vocês aquilo que primeiro acolhe as pessoas que vêm na nossa casa, que é o nosso livro de oração. E eu vou dar ele, e é assim. E eu falei, pai, eu tô com vergonha de dar esse livro. Porque, não, ele mandou dar esse. Porque esse livro tá detonado, porque esse livro trabalha. Então toda gira, a gente... segura aqui, vai, Priscila. Toda gira, ele é usado. Então assim, ele tá bem judiadinho. Ó, tá com marca d'água, entendeu? Tá amassadinho. Essa prece aqui é a nossa prece de abertura. Foi o Pai João que passou. Então é a que a gente abre a casa. Então assim, tem um monte de oração. Tem oração que veio das entidades. Tem oração que é uma junção. Essa aqui é a oração que a gente abre a gira de Exu, que é uma oração que chama prece árabe. Tem essa prece que foi feita para o nosso terreiro, que chama prece da Divina Luz. Prece de Oxalá. Tá vendo? Tá bem judiadinho. E é interessante que tem uma aqui, que é essa oração a Iemanjá, que tá toda manchadinha. E essas manchas é de sangue. Porque eu lembro de uma gira que eu abri e eu tava com um corte no dedo. Eu não lembro o que eu me cortei no começo da gira, e eu fiz a oração e acabou pingando. Eu falei, pai, eu vou dar um negócio manchado de sangue. E aí ele falou isso. Ele falou assim, isso prova, filho, que foi uma gira que você podia ter parado e não parou. Então, é isso. Eu acho que é um presente para nós muito importante, porque isso aqui representa a nossa casa, tá? Nós rezamos isso todas as giras. A gente pede, a gente tem uma força tremenda nesse livro, que eu vou dar para vocês. Espero que vocês leiam, levem, guardem. Se quiser tirar cópia, pode tirar. Mas acho que vocês vão gostar bastante desse livro. Que emoção. Vocês não têm noção da importância disso. Assim, acho que é uma relíquia da casa. É um caminho, eu acho que é um caminho.
É um caminho. É um caminho. Ele mandou dar, talvez venham outras orações, talvez acrescente. O que a gente não souber, porque já aconteceu, uma vez nós tivemos um livro desse que pegou fogo lá atrás. Esse livro, se o terreiro tem 13, esse livro deve ter uns 10 anos, que está aqui. Então, é um livro que é de vocês. Façam o que quiserem. Gratidão, gratidão. Axé. Tenho Obrigado. certeza que eu vou me apegar aqui, acho que não só eu, mas nós que andamos juntos Por favor. aí, em muitos momentos da nossa jornada, da nossa caminhada, estaremos orando aqui através desses ensinamentos. Eu não tenho mais palavras, só vou Obrigado. fazer um encerramento aqui e com muito apreço, muito carinho, podem ter certeza que vai ser guardado com muito amor. Posso até tirar uma cópia para nunca perder nada, né? Porque às vezes o tempo pode apagar, né? Mas, até caiu, não tem problema, depois eu pego. Muito, muito significativo para a gente, tenho certeza que para o Marcelo e para a Cati também. Agradeço mais uma vez imensamente por todo esse carinho. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Canal do Saravá encerrando mais um Saravá Visita. E você que quer que a gente vá conhecer a sua casa, o seu templo, o seu trabalho espiritual, enfim, da religião que for, do segmento que for, entre em contato com a gente lá no direct do canal do Saravá. Sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no canal, nos chame, nos convide, que nós vamos te visitar com maior amor, com maior carinho. Tá bom? Muito axé, muito obrigado a todos e até o próximo Saravá Visita. Manda